Olá, eu sou o Antônio e este é o Point and Code. No vídeo anterior, usamos o P5JS para criar um sketch interativo, onde uma forma seguia a posição do mouse em tempo real. Hoje vamos dar um passo importante, que é controlar o movimento de forma autônoma, alterando o estado de variáveis do código durante o loop de animação, ou seja, a chamada repetida da função draw. Esse conceito ele é essencial para criar animações, protótipos de jogos, simulações físicas, porque determinamos programaticamente como as animações irão acontecer. Em vez de depender do mouse, como no exemplo anterior, vamos criar uma lógica interna para determinar a posição do objeto e atualizar essa posição frame a frame. Quando trabalhamos com animação, o princípio básico é armazenar o estado de um objeto, por exemplo, sua posição, velocidade ou direção, e a cada ciclo do draw, atualizamos esse estado e redesenhamos a cena. Isso faz com que, a cada atualização do estado, a cena reflita esse novo estado, criando uma sensação de movimento fluido. Vamos dar uma olhada nesse sketch aqui. Esse é o sketch finalizado já na tela, né? E esse daqui é o código. A gente tem aqui uma novidade em relação ao código anterior, que são essas variáveis declaradas do lado de fora das funções. Elas são declaradas do lado de fora porque elas precisam estar acessíveis em toda função que a gente escrever aqui. A gente está escrevendo aqui as funções setup e draw, mas a gente pode precisar escrever outras funções como as funções que respondem aos eventos de teclado e de mouse do P5JS, por exemplo. Se eu declarasse essas funções aqui somente dentro do setup, elas estariam acessíveis somente dentro dessa função. Se eu declarasse dentro do draw, além de elas estarem disponíveis somente dentro do draw, ainda existiria o problema que elas seriam redeclaradas muitas vezes por segundo, porque eu não sei se vocês lembram, mas o draw ele é chamado em sua configuração padrão cerca de 60 vezes por segundo. Então isso significa que se essa declaração ela estivesse aqui, ela seria feita 60 vezes por segundo, né? Então, aqui a gente tem essa bolinha que vai de um lado para outro da tela e quando ela chega nas extremidades direita e esquerda, ela volta, né? Como é que isso está acontecendo? A elipse, né, esse círculo aqui de raio 25, porque não sei se vocês lembram também, mas aqui é o diâmetro, ela foi declarada como iniciando na posição x, x é zero, e altura sobre 2, height sobre 2. Esse height é uma variável interna do P5JS que ela é redefinida quando o create canvas é chamado. Ela passa a existir quando o create canvas é chamado, né? Então, aqui ela vai ter o valor de 400. Depois de desenhar a elipse, eu vou atualizar o estado, ou então eu posso atualizar o estado antes de desenhar a elipse. Vai depender de como você está escrevendo o seu código aí. Mas vamos fazer desse jeito. A elipse ela começa sendo desenhada na posição 0, altura sobre 2, ou seja, 200, né, na posição x0, y200. E logo depois a sua posição ela é atualizada de acordo com a velocidade. A velocidade ela vai dizer quantos pixels eu vou acrescentar a posição x aqui a cada draw. Ou seja, a cada draw eu vou acrescentar 2, porque speed é igual a 2. E finalmente, né, em 1 segundo, eu vou aqui adicionar 60 vezes 2, ou seja, 120 pixels. Esse if ele diz que ao chegar na extremidade direita da tela, né, na largura, ela vai inverter o sinal da velocidade, ou seja, em vez de somar 2, eu vou subtrair 2, eu vou fazer x igual a x mais menos 2. E ao chegar no x igual a zero, que é a extremidade esquerda, eu vou também inverter. O que era positivo fica negativo, o que era negativo fica positivo.
Só que teve uma coisa que me incomodou aí nesse código, que foi o seguinte. Se essa bolinha ela fosse um objeto físico real e ela tivesse quicando em paredes, ela não passaria da parede. Não tem como dois objetos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Ela bateria na parede e voltava, e aqui parece que ela está entrando na parede. Como é que a gente pode ajeitar isso? Percebam que o centro da bolinha é a posição determinada aqui, certo? Então, o que acontece é que quando o centro chega aqui na posição zero, uma quantidade da bolinha, né, uma porção da bolinha que é igual ao seu raio, ainda passa da extremidade esquerda e da extremidade direita. E se eu fizesse assim? Se eu parasse essa bolinha antes de o raio passar da tela, né, completamente, do lado esquerdo e do lado direito. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Eu poderia aqui no width e no zero já subtrair o raio que eu sei que é 25. Só que é sempre ideal utilizarmos variáveis para conter valores que a gente vai utilizar durante o código. A gente tem então aqui raio igual a 25. Se aqui é o diâmetro, vamos colocar aqui raio vezes 2, né? Porque diâmetro, como vocês sabem, é raio duas vezes. E aqui na largura, vamos colocar... aliás, na largura não. Quando o x for maior do que a largura, eu não quero que a posição ela venha até a largura para poder voltar. Eu quero que ela vá até uma posição igual a largura menos o raio. Então, observe aqui que quando ela chegar nessa posição de largura menos o raio, ela dá essa impressão de que bate na borda e volta. E agora, na outra extremidade. Ué, o que foi que aconteceu? Ela está batendo e voltando várias vezes. Porque o que está acontecendo? O x começa igual a zero. Zero é menor do que 25? É. Então ele troca a velocidade. E aí ele fica aumentando, só que esse aumento ainda continua menor do que 25. 0 e 2 ainda são menores do que 25, né? Isso vai fazer com que a nossa bolinha aqui, ela fique passando essa impressão de que ela está indo e voltando várias vezes, que não é um movimento natural, né? Como é que a gente ajeita isso? Na verdade, nesse código não tem nada com problema. O problema a questão aqui é só a posição que ela está começando. Se ela está começando do zero, ela vai, desde então, já chegar, ficar sempre entre o 0 e o 2 e ficar voltando. Eu posso fazer com que ela comece, em vez de na posição x igual a 0, ela comece na posição largura por 2. E aí eu quero ver se aqui vai acontecer um problema, que é o problema da variável width ela ser indefinida porque o createCanvas não foi chamado. Vamos ver? Exatamente, aconteceu. Nada foi desenhado. Por quê? Porque, veja aqui, né? Ele diz que não consegue acessar uma variável inicializada e não consegue encontrar a variável width. Ele não consegue encontrar a variável width porque o width não existe aqui. O width só existe quando o createCanvas é chamado. A gente precisa inicializar o x somente quando eu chamar o createCanvas. E o x está sendo usado aqui, certo? Então, x vai começar na metade da tela, e aí ele vai lá até o fim e volta, e vai lá até o início e volta. Por que que antes estava dando problema e agora não está?
Porque ela começou em uma posição maior do que 25 e agora ela não chega a uma posição menor do que 25. Ela para, ela volta, né, inverte antes de chegar lá. Bem, a gente pode fazer também uma outra coisa interessante, que é fazer com que ela desapareça da extremidade direita e reapareça aqui, igual aquele jogo da cobrinha, né? Eu posso fazer com que quando o x for maior do que a largura, aí nesse caso eu vou retirar o raio, né? Porque senão ela desapareceria antes de tocar a extremidade. Eu vou retirar o raio aqui e deixar só enquanto quando o x for maior do que a largura, em vez de inverter a velocidade, eu vou dizer que x é igual a zero. Vamos ver? Então, olha só, ela desaparece aqui e já aparece lá. E ainda continua um pouco antinatural, né? Porque ela na metade ela desaparece e já aparece na outra metade lá. É um teletransporte bem rápido, né? Esse mesmo princípio que a gente aplicou no eixo X, nós também podemos aplicar no eixo Y. Para demonstrar esse princípio sendo aplicado ao eixo Y também, eu vou voltar o código aqui para o que a gente tinha antes, né? E agora eu vou criar a variável y, já que a gente já tinha x, vamos criar o x e o y e inicializar o y com a altura por 2, que é o que já estava acontecendo aqui. Não aconteceu nada no eixo y, ela não começou a se mover na diagonal, na vertical, que eu não estou atualizando o y, né? Mas e se eu atualizar? Vamos fazer aqui y mais igual a speed. Ela começou a se mover na diagonal. E ela está indo e voltando, porque quando ela bate lá na extremidade da tela, só que fora da tela, ela acaba voltando. Bom, a gente pode corrigir isso se chegarmos aqui e a mesma coisa que a gente fez para o eixo X, fizermos para o eixo Y. Só que aí, veja que eu estou utilizando a mesma variável de velocidade tanto para x e para y, né? Eu precisaria de duas velocidades diferentes, speed x e speed y. Speed x e speed y. Speed x e speed y. E assim eu tenho esse movimento feito para os eixos x e y. Então, com variáveis próprias, nós controlamos o estado do objeto de forma programática, o que é fundamental em qualquer animação ou jogo. Esse conceito ele separa a lógica de interação e lógica de animação, tornando o código mais flexível e escalável. Isso significa que o que fazemos para um objeto, podemos perfeitamente fazer para 1000. No próximo vídeo, vamos adicionar controle manual, utilizando teclado e mouse, permitindo interações em tempo real e maior liberdade de movimento. Se você quiser acompanhar a evolução, se inscreve no canal e ative as notificações. Até lá!